Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Fonte de Paulo Afonso. E hoje eu gostaria de começar o nosso tempo lendo um texto das Escrituras com vocês. Gostaria de ler alguns versículos do Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Que Deus é esse, que mesmo governando o universo inteiro, se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. E quanto mais nós o conhecemos através da palavra, não há como não contemplá-lo, não há como não adorá-lo. Então vamos fazer isso agora? Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos nos aclamou. Grande Senhor, das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos nos aclamou. Louvamos, Senhor, por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Vamos continuar dizendo agora: Ele é exaltado, Senhor exaltado nos céus. Louve junto conosco. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor.
privilégio nosso, como Igreja Batista Fonte aqui em Paulo Afonso, poder interceder, poder orar ao Pai em favor da família, em favor da nossa família, em favor da sua família. Pedir a Ele e agradecê-lo pelos desafios que nós temos tido durante essa pandemia. Vamos juntos orar. Senhor, nós te agradecemos por podermos passar por esta pandemia cientes de que o Senhor está junto conosco. Eu quero te agradecer, Pai, porque esses desafios nos ajudam a olhar as lacunas que nós temos e precisamos mudar. Mas sabemos que fazemos isso somente com a Tua ajuda. Somente conseguimos superar estes desafios com a Tua ajuda. Por favor, Senhor, continue conosco, nos ajudando, e que a nossa igreja, nossa comunidade, possa glorificar o Teu nome em cada desafio que nós temos. Louvamos ao Senhor Jesus. No nome de quem oramos. Amém. 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 Bom, boa noite a todos. Meu nome é Reinaldo, sou missionário aqui na região, morando aqui já tem 5 anos e meio. E o texto que a gente vai estar estudando hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 38 até o versículo 44. Tá? Então, se você tiver sua Bíblia, quiser abrir a sua Bíblia ou seu celular, sua Bíblia eletrônica aí, Marcos capítulo 12, versículo 38 até o 44. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde estavam colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então a viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que Deus esteja nos abençoando nessa interpretação da sua palavra.
Então, olhando para o contexto dessa passagem aqui, capítulo 11 do Evangelho de Marcos mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, começa ali a última semana de Jesus. Tá? É interessante que Lucas, capítulo 19, dá um detalhe importante, que quando Jesus entra e a população está aclamando ele, as multidões estão aclamando Jesus, os fariseus ficam extremamente incomodados e falam para Jesus pedir que as multidões se calem. Tá? E é uma semana bastante nevosa, uma semana que os ânimos se acirram, porque os líderes judeus eles estavam muito preocupados com a dimensão da popularidade de Jesus. E eles já tinham decidido matar Jesus. A gente vê um pouquinho antes, né, em João capítulo 11, quando acontece a ressurreição de Lázaro, os fariseus se reúnem no Sinédrio e eles dizem o seguinte, João 11, 48 e 53, se o deixarmos, todos crerão nele, então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então lá em João mostra que um pouquinho antes dessa entrada em Jerusalém, dessa semana aqui, eles já haviam decidido, nós vamos matar esse cara. Voltando para Marcos, ali no capítulo 11, né, dentro do nosso contexto, no versículo 27, nós vemos que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos se juntaram e começaram a questionar a autoridade de Jesus. E aí eles perguntam, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Ou seja, eles eram autoridade lá no local. E depois deles ainda tinha as autoridades romanas. Mas eles estão questionando como autoridades que eles eram, questionando Jesus. Quem deu autoridade para você fazer essas coisas? Acho que eles estavam esquecendo que existe uma autoridade maior acima da deles, acima do Império Romano, que é a autoridade divina. Aí entramos no capítulo 12 de Marcos. E aí, quando começa o capítulo 12 de Marcos, Jesus conta uma parábola. A parábola dos trabalhadores maus, que trabalham na vinha. E eles entenderam que o recado era para eles. E aí eles então começam a tramar planos, armadilhas, para prender Jesus. E eles começam ali com as suas tramóias. Então a gente vai vendo ao longo do capítulo 12 de Marcos, os grupos dos judeus se reunindo ali para tentar pegar Jesus em alguma armadilha. Então, do versículo 13 ao 17, a gente vê que os fariseus e os herodianos, que eram grupos opostos, os fariseus eram muito mais religiosos, os herodianos eram muito mais políticos, eram partidários de Herodes, eles se unem para tentar pegar Jesus numa tramóia ali, numa armadilha, né? E vão e fazem aquela pergunta, é lícito pagar imposto para César? Devemos pagar ou não? Do versículo 18 ao 27, nós vemos outro grupo de judeus, que são os saduceus, que não acreditam em ressurreição, também levantando uma questão que eles prepararam de forma para gerar polêmica e para tentar pegar Jesus também no meio dessa polêmica aí. E eles não acreditam em ressurreição e a pergunta que eles fazem, que geraria polêmica, diz justamente a respeito de ressurreição. E Mateus 22, 29, tem um detalhezinho também que Mateus acrescenta, que Marcos omite, é que quando os saduceus chegam para fazer essa polêmica com Jesus, a resposta que Jesus dá para eles é o seguinte, vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Depois no versículo 28 de Marcos 12, é a vez de um escriba. Tá? O escriba é o mestre da lei, né? Outra classe de judeus fazer uma pergunta para Jesus para tentar testar o seu conhecimento bíblico, né? E aqui eles então chegam num denominador comum, quando eles perguntam, escuta, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, o maior mandamento é o Shema, ou chamar. Amar a Deus, né, com toda a sua força, com toda a tua vontade, com todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. E ele fala que amar a Deus e amar ao próximo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas.
E aí Jesus fala para ele, olha, você não está longe do reino de Deus. Mas esses mandamentos, eles são excelentes, mas eles não são suficientes para salvar ninguém. Né? São mandamentos da lei de Deus, mas eles não salvam ninguém. Mas eles se colocam no caminho certo. Então, por isso que Jesus fala para esse saduceu, né? Para esse mestre da lei, desculpe, você não está longe do reino de Deus. Ou seja, o caminho é bem por aí. Ame a Deus de verdade, não só de boca para fora. E aprenda a amar o próximo do jeito que você se ama. Você está no caminho certo, é por aí mesmo. Mas é interessante que nós vemos aqui representantes de 4 grupos que tinham as suas divergências, mas todos eles ali estão trabalhando com um propósito comum: pegar Jesus em algum deslize para ter o que acusá-lo. E a partir do versículo 35 do capítulo 12, Jesus então começa a ensinar. E é interessante que Jesus estava no templo ensinando. E o versículo 37 diz uma coisa muito significativa aqui. E a multidão o ouvia com prazer. Então eu acredito que isso gerava uma inveja tremenda naqueles caras. E essa inveja alimentava mais ainda o ódio que eles tinham por Jesus. Então pense o seguinte, Jesus ele vem de uma família pobre, de um lugar insignificante. Em pouco tempo, Jesus alcançou uma popularidade enorme. Jesus não se identificava com nenhum desses grupos, nem se candidatou a fazer parte de um grupo desses. E para esses caras aí, Jesus nem se qualificava para ser como eles, porque eles eram a elite, eles eram os maiorais. E aí, quando Jesus está ensinando ali no templo, para piorar a situação, Jesus começa a ensinar o seguinte, solta a seguinte recomendação: cuidado com os mestres da lei. Cuidado com esses caras. A tensão entre Jesus e os escribas não vem daí. A tensão entre Jesus e os escribas já é muito antiga. Logo no início do Evangelho de Marcos, né, capítulo 1, versículo 21, a gente vê que Jesus está ensinando as multidões, e as multidões ficam maravilhadas com o ensino dele, e elas diziam que Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, como os escribas. Ao longo do Evangelho de Marcos, essas tensões elas vão se desenrolando e elas vão se intensificando. Eles frequentemente, os escribas, né, os mestres da lei, frequentemente eles questionavam Jesus sobre os seus ensinos, sobre as suas atitudes. Então, no capítulo 2, a gente vê os escribas lá questionando Jesus sobre a questão de perdoar pecados. Ainda no capítulo 2, questionando Jesus porque ele comia com pecadores e cobradores de impostos. No capítulo 5, os caras estão questionando Jesus porque Jesus estava comendo sem lavar as mãos, sem purificar as mãos, com as mãos contaminadas. No capítulo 11, a gente viu eles questionando Jesus sobre a autoridade, de onde vem a sua autoridade. Então esses caras, eles acusaram Jesus de ser possuído por Belzebu. Eles faziam parte daqueles que declaradamente rejeitavam Jesus. Eles participaram de todas as tramóias para prender Jesus e depois matá-lo. E aí a gente vai ver mais para frente, no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, esses escribas, esses mestres da lei, ao pé da cruz, zombando de Jesus. Só que é interessante que aqui nesse texto aqui que a gente está lendo hoje, capítulo 12, versículo 38, Jesus não comenta nada sobre essas coisas. Mas ele olha para os mestres da lei e ele diz o seguinte: cuidado com eles. Por quê? Porque eles gostam de andar com roupas especiais, gostam de receber saudações nas praças, fazem questão de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas,
de ocupar os lugares de honra nos banquetes. Gostam de mostrar sua santidade nas suas longas orações, mas isso para acobertar a exploração que eles fazem nas casas das viúvas. O que Jesus está falando deles é que eles são extremamente vaidosos, orgulhosos, ambiciosos, dissimulados, mentirosos e até as suas orações são falsas. Não passam de um show. O que Jesus está falando, né? Resumindo o que Jesus está falando, é que esses caras só gostam de projeção. Só isso. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: dos tipos de mentirosos que existem, o pior de todos é o charlatão religioso. Talvez por isso que Jesus declara que eles receberão condenação mais severa. Mateus 23, versículo 14, Jesus repete a mesma coisa, a mesma condenação, só que ele coloca tanto os fariseus quanto os mestres da lei dentro do mesmo barco. Quando ele fala, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar vocês fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Quem eram esses escribas? Os escribas eram um misto de magistratura com liderança religiosa. Eles tinham autoridade, eles eram os responsáveis por interpretar e aplicar a lei, a Torá. Eles conheciam a verdade, mas eles distorciam ou encobriam a verdade para se beneficiarem. Eles eram exploradores da fé do povo e a intenção deles era manter o povo na ignorância para poder dominar. E quem são os mestres da lei? São esses magistrados que têm o poder na mão, são esses líderes religiosos que influenciam multidões, que têm a responsabilidade de transmitir a palavra, de transmitir a verdade. São homens que poderiam fazer diferença significativa na vida dos mais necessitados, mas eles escolhem a cobiça e a mentira pela vaidade. E por falar em necessitado, nessas duas narrativas que nós lemos aqui, Jesus chama a nossa atenção para uma figura que aparece nas duas narrativas, mas é uma figura pouco notada. É uma figura, são pessoas que deveriam ser assistidas por esses mestres da lei, por esses escribas, mas elas eram exploradas por esses caras, que são as viúvas. Então, tanto no versículo 40, como no versículo 42, Jesus nota e coloca nas duas narrativas essas viúvas aí. E é interessante que Deus olha as viúvas. E a figura das viúvas, ela estabelece uma ponte entre essas duas narrativas aí. E nessas duas histórias, a gente pode conhecer um pouco da situação que essas mulheres viviam naquela época. Então, na primeira história, nós vemos o contraste entre esses bem-sucedidos escribas, mestres da lei, que gostam de ser reconhecidos, que gostam dessa projeção, que gostam de ser aclamados, que gostam das suas roupas especiais, e aquelas pobres viúvas que eram exploradas, né? Cujas casas eram devoradas ao invés de ser assistida por eles. E na segunda narrativa, nós vemos o contraste entre as ofertas daqueles que tinham, né, sobrando, e a oferta daquela viúva que deu a sua vida, deu tudo que ela tinha para viver. E o versículo 41 fala que Jesus observava essas coisas. Então Jesus já tinha observado e chamado a nossa atenção de como os mestres da lei se comportam, do que eles gostam, fazem questão, e agora Jesus está observando como que as pessoas ofertavam. É interessante que nós também temos essa capacidade de observar as pessoas.
E essa é uma coisa que a gente faz muito bem, né? Observar os outros. Tá? Mas o que nós observamos nas pessoas? Nós observamos as ações das pessoas. Nós observamos aquilo que é exterior, aquilo que elas mostram. Tá? E tudo aquilo que a gente observa, muitas vezes a gente não vê nada demais. A gente vê essas coisas como sendo normais dentro da nossa sociedade. Tá? Por exemplo, a gente observa que as pessoas gostam de andar com roupa de grife. Bacana, normal. Né? Absolutamente normal. As pessoas gostam de ter muitos seguidores nas redes sociais, gostam de muitos likes. As pessoas gostam de sentar nas cadeiras ali atrás do púlpito, né? Porque aquilo dá um certo destaque. E a gente observa essas coisas, mas a gente acha normal. As pessoas gostam de ser tratadas, né, como VIPs. Então, gostam de sentar ali nos primeiros lugares, nos banquetes, nos lugares de honra. E a gente observa essas coisas e acha normal. Nós observamos também, muitas vezes, aqueles que vão fazer algum tipo de assistência, visitam as casas das viúvas, né? Fazem caridade. Né? Pessoas que gostam de demonstrar espiritualidade pelas suas orações prolongadas, bem elaboradas. Né? A gente observa essas coisas e para a gente isso é normal. E por fim, a gente observa também, principalmente dentro das igrejas, né, aqueles que são dizimistas fiéis, né, as famílias mais abastadas, que mais dão, né, e que de alguma forma recebem um certo destaque dentro dessas igrejas, e a gente observa isso, e dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, tudo isso é muito normal. Nós observamos todas essas coisas diariamente, na sociedade, dentro da igreja, e achamos tudo normal. E o que pode haver de tão mal nessas ações? O problema é que muitas dessas ações, elas são simplesmente aparências. E é o que nós observamos. Nós observamos as aparências. E eu penso que era justamente isso que mais chamava a atenção de Jesus. Isso tudo é aparência. Mais do que aparências, Deus enxerga as nossas motivações. Deus enxerga o que está por trás das nossas ações. O desejo de ser reconhecido. A predileção por aplausos, por elogios. O sentir-se cheio de si, o ego inflado. O orgulho espiritual. O fazer só porque traz lucros e benefícios. O fazer apenas por vaidade e ambição egoísta. Porque é motivado por projeções, por vantagens pessoais. E era isso que Jesus observava. Atender às necessidades das viúvas, isso não é atrativo para ninguém. Mas você desfilar pelas ruas com as suas vestes sacerdotais, e todo aquele marketing das longas orações em prol das necessidades dos mais pobres, isso atrai bastante. Os 2 centavinhos da viúva, isso não chama a atenção de ninguém. Mas ficar escutando quem faz mais barulho na hora de ofertar e virar o pescoço para olhar quem que está despejando todo aquele dinheiro dentro da caixa de ofertas, isso chama muito a nossa atenção. Com todo aquele exibicionismo acontecendo, dificilmente alguém perceberia que a oferta sacrificial que aquela viúva fez demonstrava que ela confiava em Deus como seu supridor. E muito possivelmente, não só a oferta dela não tenha sido notada, mas ela própria, como pessoa, como ser humano, não era notada. E eu tenho visto isso em tantas igrejas que a gente tem passado por esse Brasil aí, tanto na região norte, na região nordeste, todas as igrejas que a gente tem visitado, ou quase todas. Eu sempre reparo aquela senhorinha, muitas vezes uma viúva, que chega 10, 15, 20 minutos antes de começar o culto.
ela senta no seu lugarzinho de costume, ela baixa a sua cabeça e ali, invisivelmente, ela começa a orar pelo culto, pelo pastor, pela pregação, pelos irmãos que estão atrasados. Enquanto que o pastor está lá na frente, adiando o início do culto, por quê? Porque ele prefere dar mais honra àqueles que chegam atrasados do que para aquela pobre senhorinha que chegou ali e está honrando o seu compromisso com Deus. Versículo 41, Jesus estava observando. E ele observa todas essas coisas. E aqui nesse texto, nós temos um problema extra. Por quê? Porque quando Deus instituiu a lei sobre dízimos e sobre ofertas, ele tinha como um dos objetivos atender às necessidades dessas viúvas. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29, um dos textos, diz o seguinte: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade, nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todos os trabalhos de suas mãos. Então, não vou entrar na discussão aqui se essas ofertas, se esse dízimo aqui, era para ser entregue na forma de mantimento ou de dinheiro. Tá? Parece que em algum ponto da história, esses dízimos foram substituídos. Em vez de serem entregues em forma de mantimento, eles passaram a ser entregues em forma de dinheiro. Mas eu não quero discutir isso aqui agora. Agora, a questão aqui é que são os recursos que estavam entrando no templo, e Jesus observa que esses recursos eram abundantes. E dinheiro tinha muito. Mas a pergunta é, para onde estava indo todo esse recurso? Porque essa pobre viúva, ela não tinha dinheiro nenhum, ela não tinha recurso algum. Por que ela era tão pobre assim, se dinheiro tinha, se recurso tinha? Ou os sacerdotes não estavam fazendo a distribuição como deveria fazer, para atender a necessidade dessas viúvas. Ou os escribas iam na casa dessas viúvas e consumiam tudo aquilo que elas recebiam, ou as duas coisas juntas. Talvez por isso que lá em Mateus 23,14, o texto que nós lemos, Jesus coloca tanto os fariseus quanto os escribas dentro do mesmo barco. Vocês fazem isso. Vocês consomem a casa das viúvas. Na Torá tinha pelo menos 1 dúzia de textos protegendo as viúvas. Não tinha como esses escribas ignorarem essas coisas. E Jesus estava observando. Jesus observava aquilo que mais chamava a sua atenção. E nós temos que tomar cuidado aqui, porque isso também diz respeito a nós. Nós reparamos nas coisas que mais nos atraem. O que mais nos agrada é o que mais chama a nossa atenção. Porém, o que mais nos agrada não é necessariamente o que mais agrada a Deus. Não é porque nós agimos como toda a nossa sociedade age, dentro de uma normalidade, que nós estamos agindo correto. Infelizmente, muito do que é normal na nossa sociedade não deveria ser. Nós enxergamos o que é aparente. Nós não temos capacidade de enxergar as motivações por trás das aparências. Embora em alguns casos, em algumas situações, aparentemente a motivação aparece assim muito clara, mas nem assim a gente pode julgar baseada nas nossas impressões pessoais. Mas Deus sabe, e é aí que a coisa complica. Deus conhece as nossas motivações. Deus conhece as intenções camufladas dentro do nosso coração. E se nós formos bem honestos,
nós temos que reconhecer o seguinte: nenhum de nós gostaria de ser como essas viúvas. Pobre, sem recurso, sem perspectiva, sem poder algum, completamente dependentes. Nenhum de nós queria ser como ela. Se nós formos bem honestos, nós temos que reconhecer que nós gostaríamos de ser, nós gostamos, nós queremos ser muito mais parecido com os magistrados do que com as viúvas. Então, concluindo aqui, nós podemos aplaudir alguns feitos humanos, porque aparentemente, a princípio, são boas ações. A princípio, não trazem mal algum. Em princípio, são boas ações, são louváveis. Mas quando Jesus diz, esses receberão condenação mais severa, Jesus está se referindo às motivações maliciosas, ocultas no coração humano, as motivações que moviam aqueles homens a fazer o que eles faziam. Aos olhos humanos, nós somos aprovados ou condenados pelas nossas ações. Aos olhos de Deus, são nossas motivações que contam. E a palavra de Deus é essa voz que deve nos incomodar, nos cutucar, para que a gente esteja avaliando as nossas motivações. Então, nós precisamos responder 3 perguntas. Primeiro, quais são as nossas motivações ao fazer qualquer coisa que nós fazemos, seja para o reino de Deus ou não? Segundo, quando nós fazemos o que nós fazemos, nós esperamos aprovação? Terceiro, de quem? E aí eu quero terminar com a oração do salmista, no Salmo 139, os 2 primeiros versículos e os 2 últimos versículos desse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe, o Senhor percebe os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Deus abençoe.
Tenha uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Tchau. Tchau. Um beijo.